Salve, salve, nação corintiana, chegando com mais um react aqui no canal. O pessoal da Placar TV trouxe uma coisa importantíssima e a gente vai ouvir o que eles falaram aqui agora, tá? Os créditos é da Placar TV. Antes, se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações. Vamos lá. Não ia falar nada, você trouxe. Eu tenho 67 anos e não quero ser tratado dessa maneira. Então eu respondi. Se ele quer bater, ele tem 25 anos de idade, ele quer bater em mim, que eu tenho 67, eu acho um pouco esquisito. Entendeu? Eu acho um pouco esquisito. É o seguinte, eu não chamei ninguém de pau no cu. Ele me chamou de pau no cu. Então, a partir do momento que ele me chamou de pau no cu, eu devolvo. É aquilo que eu falei. Gostou de mim, eu gosto. Não gostou de mim, eu não gosto. Se ele se referir novamente à imprensa, à mídia, com pau no cu, eu vou me referir a ele também dessa maneira. Ponto. Se ele pode falar, eu também posso. Acabou. E se ele quiser bater em mim, eu acho uma vergonha. Um cara de 25 anos de idade querer chamar pro pau uma pessoa que tem 67 anos e que é o avô. Aí você vai dizer pra mim, ó, você tem 67 anos e cobra essa briga? Não, eu acho que tem que ter respeito, velho. Você tem que ter respeito. As pessoas não podem sair falando o que querem por aí. E não foi uma vez só que ele falou isso. Na outra vez que o Corinthians ganhou um jogo importante, ele entrou com uma faixa. E isso foi um erro da comunicação do Corinthians, que não repreendeu o jogador. Ele tá jogando pra torcida. Por que ele tá jogando pra torcida? Porque ele é ruim. Ele é grosso. Então ele faz isso pra tentar ganhar a torcida. Entendeu? Que não compra. Que não é a torcida que compra muito pelo respeito que a gente tem Você tá aqui. de acordo com o que ele falou? Nunca vou estar de acordo, porque eu sou parte disso Você também. reage a isso ou não? Não, não reajo. Você fica quieto. Você aceita simplesmente. Aceito porque é um jogador que não me causa comoção nenhuma. Entendi. E eu acho que... Bom, eu também sou mais velho que eu. Hoje eu faço 38 anos. Parabéns. Parabéns. Feliz aniversário, Andrezão. Muito obrigado. Ontem foi obrigado. Quem que foi ontem? O Luiz? Luiz Felipe foi ontem. Ontem foi o Luizão. 36, eu faço 38 hoje. Mas realmente, tudo a seu tempo. E como o Sormani fala, eu assisti o programa, o Sormani sempre toca na tecla do respeito. Quem respeita ele é respeitado por ele. Eu acho que é exatamente essa a regra. Eu não tenho a grandeza. Tem gente que... Por exemplo, você tem uma grandeza de dar outra face pra bater. Eu não tenho. Mas eu aprendi. Eu não tenho. Eu não tenho essa grandeza. Eu não sei, mas eu não sei se é uma gostaria de ter grandeza essa grandeza. Não Entendeu? sei Mas se é eu uma não tenho. grandeza Se me também. chamar de pau no cu, vou responder com pau no cu também. Eu já não respondo mais nada. Acabou. E se me ameaçar fisicamente, vai ser processado. Ué, ele que me processa, Olha lá, tá olha lá. Tá lá. Ela, ele sozinho fazendo isso. Se você é jornalista e não se importa com isso, você me decepciona. Entendeu? Eu tô dando a minha opinião. Eu estou dando a minha opinião. Não tô dizendo que ela é verdadeira. Você me decepciona. E os jornalistas que não reagem a isso, pra mim, me decepcionam também. Entendeu? Me incomoda muito mais quando um Abel Ferreira desafia alguém que, pelo menos, eu respeito um pouco mais no futebol. Eu acredito que só jogador meia-boca faz isso. Jogadorzão mesmo, jogador grande, não faz isso. Daí a minha irrelevância, mais ou menos nesse sentido. Eu não vou me preocupar a responder todo mundo. Eu queria ter a sua grandeza. Eu não sei se é uma grandeza também. Eu acho que é. Isso pra mim não passa batido. Isso pra mim não passa batido. De jogador Todas as vezes que o Kaká aparecer com faixas desse tipo e falar coisas desse tipo, eu vou me referir a ele dessa maneira também. Acabou, porque se ele fala assim comigo, ele me dá o direito de falar com ele. E se ele tocar um dedo em mim, ele vai ser processado. O que é uma vergonha. Um cara de 25 anos de idade chamar pra briga um senhor de 67 anos de idade. Mas eu não tenho medo dele não, hein? Só pra dizer isso aí. Eu não tenho medo dele não. Eu só acho meio... É covardia da parte dele. Tá? Agora, você conseguiu o que você queria. Vamos lá, toca o programa. Ele é um jogador medíocre, né? Esse aí é um jogador medíocre que não agrega nada, só faz gol contra. É um cara que começa a fazer esse tipo de coisa, dá declarações absurdas. Inclusive, eu queria ver se ele estivesse jogando. Isso nunca vai acontecer, porque ele não tem qualidade para isso. Mas se ele joga num Real Madrid e alguém do Real Madrid coloca uma faixa dessa, o cara é multado imediatamente. Não sei nem se ele é expulso do time. Porque lá tem alguma organização e alguma ordem. Isso aí é ridículo. O que ele faz é uma coisa que a gente não tem que levar muito em consideração, porque é um jogador medíocre que está tentando aparecer de alguma forma. Já que o futebol dele não aparece, ele tem que aparecer de outra forma. E Fefon, E vocês acham que o Kaká tá certo ou que o Kaká tá errado? Não se esqueçam do que a mídia tava fazendo no ano passado, massacrando o Corinthians. Não se esqueçam. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, hein? talvez... Só um negócio aqui, Hamilton Morgado, eu tenho 68 anos e digo, a imprensa é pau no cu mesmo. Cara, que você tá assistindo o programa? O que você tá assistindo? Some, velho, vaza! Vaza! Você entendeu? Se você acha que nós somos pau no cu, vaza! Mais pau no cu é você que fica assistindo a gente. Calma aí. Você conseguiu, hein? Deixa eu voltar aqui, vamos voltar. Só pra dizer, você conseguiu. Vamos voltar aqui.
eu acho que esse retrato, pode até tirar isso aí, tira aí, esse treco aí que não serve pra nada e nem vai ser o assunto a ser discutido no programa. O assunto a ser discutido no programa é o conjunto de tantos fatores que levam a situações como essa, que levam a essa bagunça generalizada, que tem sido o Corinthians, que é um clube sem nenhum tipo de comando. Há um comando, mas que é um pseudo-comando, Fefon, Sormani e amigos, porque estão derrubando esse comando. Ao lado dele não há mais nenhuma sustentação política que possa tentar justificar a permanência dele. Ao mesmo tempo, a torcida, claro, com toda razão, não quer ver esse tipo de confusão num ano que aspira muita coisa bacana para o Corinthians. E o torcedor quer ver o Corinthians dentro de campo jogando sem gasolina nessa fogueira, como eu brinquei abrindo o programa. E ontem mais um episódio dantesco do que tem sido a participação do Conselho do Corinthians quando é necessário ter raciocínio lógico para você tomar decisões, né? Exatamente. O Corinthians, na verdade, ele tá uma bagunça, né? Desde que o Augusto Melo assumiu, o Corinthians ele não consegue se ajeitar. Tudo bem que Só te cortando, campo... Fefon, rapidinho. Ontem, a votação foi suspensa do impeachment, com 126 votos a favor do impeachment. A favor da votação? A favor do impeachment, da queda, tá? O 126 pró-impeachment, ou seja, para a queda do Augusto contra 114, contrariando os números que ele tinha, Fefon. Exatamente. E aí é o seguinte, né? O Augusto Melo, ele primeiro é um presidente que ele não é político. Então, é um cara que começou a afastar todo mundo que estava em volta dele e ele acabou brigando com todo mundo e hoje ele está isolado. Por isso que estão tentando o impeachment dele. Claro que é uma palhaçada você ter 2 vezes uma tentativa de impeachment e não conseguir. Primeiro, por causa de uma liminar, e aí foi adiado para esta vez, para ontem, né? E aí depois ele tentou uma nova liminar, essa liminar não foi aceita, e aí aconteceu a votação para que haja o impeachment. Eu não entendo isso. Você faz uma votação para você poder votar para o impeachment ou não. Uma votação que demora 5 horas e meia, já chega quase meia-noite para começar a votação do impeachment, já não tinha mais ninguém lá. O cara vota e vai embora depois de 6 horas. Então, o Augusto Melo, ele é um péssimo político, um político horroroso. Por isso que ele está sendo impeachmentado. Ele ficou sozinho. A partir do momento que ele briga com o Rubão, o Corinthians acaba virando ali um caldeirão e ele fica completamente isolado. Então, eu acho que ele ainda vai ser impeachmentado. Mas, o Sormani, o Fefon fala, ele é um péssimo político. Aí ele briga com todo mundo ao redor dele e fica isolado. Mas, ao mesmo tempo, será que ele não percebeu que os caras que estavam ao lado dele seriam incompetentes para prejudicar a tentativa de governança dele no Corinthians? Porque 6 meses depois, coincidentemente, Fefon, que sai em Rubão, esse monte de gente, o cara do jurídico, o Corinthians teve uma leva de diretores que foram embora. Ele tirou todos, né? Ele tirou praticamente todos. Coincidentemente ou não, 6 meses depois, começa a andar a coisa no Corinthians. Então, eu não tenho muito conhecimento da política interna do Corinthians, entendeu? Eu não sei qual é o papel, qual é a importância do Rubão lá dentro, qual é a importância do cara do jurídico, qual é a importância do cara do marketing, eu não sei. Mas para você governar um time como o Corinthians, por exemplo, dessa grandeza, você tem que compor. Se você não compuser, né, você vai ter dificuldade, entendeu? Então, eu acho que ele tem que ser habilidoso, tem que ter habilidade para saber escolher os caras certos para estarem do lado dele e não se isolar. Se ele está se isolando, conforme o depoimento do Fefon, se ele está se isolando, vai ser difícil para governar. Vai ser difícil, vai ser bem complicado. Então, mas do jeito que tá aí, é o que você falou. 6 meses depois ele romper com muita gente, você tá dizendo isso? O Corinthians começa a andar. É isso que eu tô falando. O Corinthians começa a andar. O problema são essas composições, que é o que você falava do Santos. Bom, todo clube tem isso. Sim. Mas se em algum momento... política você faz em todo lugar. Exato. Em casa, no seu condomínio, aqui no trabalho. Não é política partidária que nós estamos falando. Claro. É política, é saber fazer política. Mas às vezes, pode ter aquele cara, André, que tá ao seu lado pela questão puramente política, mas que vai te sabotar. Que ele vai aparecer na foto. Porque ele quer um primeiro momento para puxar teu tapete. Agora, sabe uma coisa? Antes de trocar dedo em riste ali na votação do Corinthians, eu via que o Augusto estava exatamente ganhando tempo e revertendo alguns votos que seriam, em primeiro momento, a favor
do impeachment dele, e por isso, assim, por tempo mesmo, para a coisa ter esfriado, o caso vai de bet já passou, o Corinthians não caiu, já passou na memória de boa parte de quem está lá dentro, até dos torcedores corintianos. Então, o problema é que o Corinthians vem se acostumando a ser essa bagunça, vem se acostumando a ser essa zona de voltar a ser um clube que troca dedo em riste ali entre seus dirigentes, o que é puramente prejudicial à equipe. Acredito que, e aí essa imagem do Augusto trocando dedo em riste ali, há quem diga que a próxima votação ainda não está marcada, não tem data nem local definido, possa ser na Neoquímica Arena, que teria então mais segurança. Foi, inclusive, uma determinação que, bom, vamos encerrar por aqui do jeito que está, que nem a Polícia Militar garante mais segurança pra gente. A Polícia Militar, inclusive, nega esse trecho da declaração. Bom, o que me chama mais atenção, Fefão, é o seguinte, falar se vai cair, se não vai cair, sai tudo hoje no campo no campo da suposição. Agora, o que de fato isso, daqui a algumas horas, pode implicar ou começar a implicar no que interessa para aqueles que estão justamente lutando contra esse movimento, porque sabem como respinga que é a torcida do Corinthians e dentro de campo, dentro dos jogadores, porque se existe hoje talvez um mínimo de harmonia de um Corinthians tentando jogar, de um Corinthians conseguindo resultados, é porque jogadores confiam minimamente em quem está no poder. Cansamos de ver clubes de presidentes, de diretores que fazem um monte de bagunça, os caras não compunham com os caras e o time era uma draga, caía da segunda divisão e etc, tudo por questão de má administração, que não tem sido, por enquanto, nesses últimos 6 meses, o caso com o Corinthians. O que você pensa daqui pra frente? O que pode acontecer com o Ramon Dias e companhia? Olha, é claro que quando você muda um presidente ou quando você tira alguém do poder, as coisas elas acabam mudando no clube. Então, obviamente que tem influência. Não dá para não dizer que não vai ter influência nenhuma dentro de campo se você acabar tirando o presidente. Influência acaba tendo porque os jogadores estão vivendo aquele ambiente e os jogadores sabem o que está acontecendo. Agora, essa história de que a gente chegou a dizer que depois que saiu todo mundo, Augusto Melo ajeitou o time. Eu acho isso, não acho isso assim tão correto. Eu acho assim, o Augusto Melo ele se safou por causa de um jogador, por causa do Depay. Memphis Depay. Se ele não trouxesse o Memphis Depay, o Corinthians corria sério risco de rebaixamento. Mas teve o Carrijo, o Alex Santana, né? É bom jogador, sim, esse é mas ótimo. o Memphis Depay é o que trouxe a confiança no time. Né? Não, ele trouxe. Tudo bem. Se não fosse o goleiro da Holanda em 74, a Holanda ganhava a Copa do Mundo. Youngblood era ruim. Mas era o goleiro da Holanda. Não, concordo. Agora, ele trouxe, mas o Corinthians continua só subindo a sua dívida, né? Você viu que esse contrato que ele vai ter aí com o Depay é um contrato ainda maior, ainda mais alto, e o Corinthians já tá com uma dívida absurda de mais de 2 bilhões, e é uma dívida praticamente assim, o Corinthians até tem recursos, se quiser fazer uma administração boa para pagar, mas vai ter que enxugar bastante sua folha de pagamento. Mas assim, para mim o Depay ajudou o Corinthians a fugir do rebaixamento. Ele trouxe, é verdade, mas com certeza a equipe do Corinthians é uma equipe que tem um time bem melhor do que teve no começo do semestre, porque o Augusto Melo contratou muito mal. As primeiras contratações do Augusto Melo foram terríveis. E aí depois Lembrando que era o Rubão, né? Fechava tudo isso. Fechava tudo isso. E o Rubão fez um monte de besteira também. Todas. Falou com o jogador, saiu na imprensa falando um monte de bobagem. Também é outro que prejudicou bastante. Mas eu acho que pode influenciar em campo, mas acho que o Corinthians, ele tem alguns jogadores de muita personalidade. Por exemplo, eu não sei se vai influenciar no futebol do Memphis Depay uma mudança de presidência. Até porque o novo presidente, se chegar e tirar o Memphis Depay, o cara vai ser trucidado logo no começo de mandato. Mas assim, eu acho que obviamente que os jogadores sentem esse clima político, até porque alguns até postaram, né? Acho que o Yuri Alberto chegou a postar um negocinho, tem o Kaká aí, esse imbecil que postou também, enfim, alguns jogadores sentem com certeza. Não, só pra gente explicar de direito, né, pra quem tá nos pegando o programa agora, a votação ontem no Corinthians foi suspensa porque os conselheiros alegaram cansaço. Isso. Quando deu perto de 11h30 da noite, foi decidido que teria impeachment. Certo? Perdão, a votação para o impeachment. Se desse que não teria votação, o assunto teria se encerrado.
O assunto iria se encerrar. Porque aí teria que passar, depois de tudo isso, teria que passar pelo crivo do conselho para o conselho fazer uma apuração, que foi o tal do cansaço / falta de segurança. Não, né? se fosse votado ontem, não a abertura do processo, morreu o assunto. É isso aí. Morreu o assunto. Como o sim ganhou, agora vai ter todo o trâmite para... Poderia ter sido ontem mesmo. Mas os dirigentes alegaram cansaço. E alguns até já tinham ido embora. Sim. Por conta disso, a mesa diretora, né, o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma Júnior, propôs às partes, Augusto Melo e quem está liderando esse processo. Quem é que está liderando esse processo contra ele? Não sei quem que é. Escuta, vamos deixar para uma outra data? Tá todo mundo cansado, quer ir embora. Beleza, todo mundo concordou. Então, a votação do impeachment no Corinthians passou. Haverá votação. Agora, como tudo isso vai chegar até o dia da votação, vai ser decidido, discutido nos próximos dias. Entendeu? Inclusive o Romeu Tuma Júnior, que é aquela cena que a gente estava vendo, pouco antes daquela confusão ali de troca de dedos em riste, ele tenta fazer aquela votação de que, olha, quem é a favor do impeachment, levante-se, quem é contrário ao impeachment, fique sentado. E aí é onde o Augusto fala realmente, não, pô, desse jeito não existe uma votação. A gente tem que votar por cédula, por voto secreto, realmente. Sim. Então, ali tentando apressar justamente a coisa. Então, eu vejo essa oposição do Corinthians tentando apressar a coisa, vendo que o Augusto pode justamente tentar reverter isso e assim não ser impeachmentado. O tempo, acho que joga a favor do Augusto, ainda que o contraponto que o Fefon tenha trazido seja, na minha opinião, bem esclarecedor, no sentido de que ele está isolado. E na política, realmente, você tem que apertar a mão de mais gente do que você realmente quer. O Corinthians está arriscado a ficar fora da fase de grupos da Libertadores com esse clima? Não, acho que não. Eu acho que não. Lembrando que o Corinthians pega a Universidade de Caracas agora na primeira fase e pode pegar o Barcelona de Guayaquil na segunda. Eu acho que, só corrigindo, assim... O Barcelona já é um pouco mais complicado, né? Mas o Universidade de Caracas, daí eu sinceramente... não pelo clima Se bem político... que na época do Tolima, todo mundo falava a mesma coisa. Ninguém Exatamente. conhecia o Tolima. Como é que chama aquele dirigente do Corinthians que agradeceu quando apareceu na Ali é o Guarani do Paraguai. Guarani do Sérgio Paraguai. Janequian. Todo mundo... O Guarani do Paraguai não vai perder. Perdeu. Ah, pro Tolima, perdeu. Tudo indica que, com esse time, do jeito que o Corinthians está jogando, com o Ramon Dias tendo o controle total do elenco, o Corinthians não vai ser eliminado já na primeira rodada. Não. Eu acho até que ele passa. O Corinthians hoje, para mim, é um dos melhores times do Brasil. E é um dos candidatos ao título brasileiro. E se seguir em frente na Libertadores, vai ser candidato também para ganhar a Libertadores. Eu não acho, mas a gente também não achava um monte de coisa e acabou acontecendo. Por isso que eu tô te perguntando. Esse tipo de fato, esse tipo de encheção de saco não vai... Pra você não respinga? Não, pra mim não. Pra você respinga, Fefon? Olha, pode até respingar um pouco, mas eu acho que na hora que você tá no campo lá, você pensa em jogar. E eu acho que o Corinthians tem time pra passar, sim, da primeira fase da Libertadores. O Corinthians é um bom time. O Corinthians foi formando um time um pouco melhor. O Depay trouxe a confiança que o Yuri Alberto não tinha antes. E o Yuri Alberto só não foi embora porque o Depay também tá lá. Porque também, se o Depay não tivesse, era capaz dele ter ido embora. O Corinthians hoje tem 11 jogos de invencibilidade. Querendo ou não, né? É um time que, nessa reta final de Campeonato Brasileiro... o final do Campeonato Brasileiro. Né? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, agora, nesse começo de ano, é um time que tá certinho, tá bem ajeitado. O Ramon tá fazendo um bom trabalho, disse o Sormani, ele tem razão. Tem o controle do time. E o Corinthians tem tudo para passar, sim, dessa primeira fase da Libertadores. Eu acredito muito nisso, sim. Eu vejo que a briga política realmente não atrasa tanto o time em campo, ao contrário do trabalho do Fabinho Soldado de prospectar jogador, contratar jogador, acho que isso fica mais complicado. Os jogadores se falam, se conversam, realmente perguntam isso. Bom, como é que é o clima aí? Aí a gente mostrando nessas imagens, por exemplo, acho que um jogador que, por exemplo, estaria em dúvida em desembarcar no Corinthians ou em outro time ali de potencial, mesmo potencial, valores parecidos, acho que ele pode optar por outro time. Por isso que eu faço essa pergunta. Pelo seguinte, Sormani, no hipotético. Agora que eu acabei de ver, eu coloquei a minha meia de jogar tênis. Tá cheio de saibro. Olha isso, Sormani. Que beleza, hein, cara? Eu fiz. Acabei de colocar a meia suja de saibro. Tá beleza. Tem história. Acordei bem hoje. Enfim. Tá vendo? Nunca perdeu essa meia aí. Não, essa aqui não. Essa aqui nos últimos tempos. Essa aqui nos últimos tempos é negócio campeão. Sormani, sabe por que eu tô falando isso? Porque, mais do que o Augusto, pra mim o pilar hoje de sustentação desse
como diria o Flávio Gomes fala algumas coisas, né? Que depois a gente tem que tentar corrigi-lo, apesar da idade, né? Ele fala, o Fabinho Soldado, Facincani, fala lá pro seu irmão que ele é o elo de ligação. Não, é elo, né? Só elo, né? O elo de ligação não existe. O Fabinho Soldado, pra mim, é a figura central que evoluiu a um ponto. Pra mim, ele subiu 20, 30 casinhas desde que ele assumiu o Corinthians, né? Ele chegou como um cara completamente desconhecido, que era super questionado no Flamengo, de fato não conseguiu fazer um bom trabalho no Flamengo. Foi uma aposta do Corinthians e se tornou uma grande e grata surpresa. O Fabinho Soldado, não é que ele não fez um grande trabalho no Flamengo, ele não teve oportunidade de trabalhar. Sim. O grande que ficou discreto, exato, né? Porque quem trabalhava lá e fazia essa função dele era o Braz e o Spindle. O Braz e o Spindle, sim. E eles não iam abrir espaço pra ninguém. Aliás, não se sabe ainda até hoje qual era a função dele, a função do acho que é o menino lá, o zagueiro. Tio Juan. Pessoal, o que vocês acharam disso? Votação do impeachment do Augusto Melo. Vocês aprovam ou não? Quero saber de vocês. A postura do Kaká com aquela faixa dele, que já é a segunda vez nos jogos. O que vocês acham disso? Eu quero saber de vocês aí. Deixe nos comentários também. Lembrando que o crédito é da Placar TV. Eu quero saber a opinião de vocês de tudo que vocês ouviram aqui, tá? De tudo mesmo. Pré-Libertadores. O Corinthians tem uma chance nessa pré-Libertadores? Eu acredito que tem, mas eu quero saber de vocês, tá? Obrigado por assistir, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima, valeu!